Bora lá, nação, para as informações e notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva trazendo as últimas informações do Flamengo referente à negociação no mercado com o Zenit para comprar o jogador Claudinho. Isso porque na última hora a imprensa esportiva noticiou de que o Zenit aceitou negociar o Claudinho com o Flamengo. E o Flamengo já está em tratativas nesse momento e o Claudinho está por detalhes para se tornar o novo reforço do Flamengo na temporada 2023. E nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Tem aí o Vene Casagrande trazendo as notícias, tem aí os comentaristas do programa All Sport falando sobre essa negociação e também uma reviravolta que aconteceu no Flamengo com o jogador Wendel. O Flamengo pode também negociar com o Wendel, que pode se tornar também reforço do Mengão. E nós vamos ver tudo isso aqui no nosso canal. Mas antes, já chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva para você fazer parte assim do nosso canal. E antes do vídeo eu apresento para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool, e ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem. Usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, clicou no link que está no primeiro comentário fixado, realizou seu cadastro simples, fez seu primeiro depósito para fazer a sua fezinha, você já ganha 100% de bônus. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Depositou R$200, ganha R$200 na hora. Isso com bônus de até R$1.200. Então corre lá e aproveita. Um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje. Quem pode vir, e aí parece que essa negociação está rolando e a coisa está andando e avançando, Mauro, é o Claudinho para o Flamengo, não é isso? Avançando a passos muito lentos, né? Bem lentos. Vejamos aí se vai haver uma aceleração aí desses próximos dias, né? É uma negociação muito difícil porque o Flamengo tenta contratar um jogador que pertence a um clube que é da Gazprom, então, que é uma empresa de gás lá da Rússia. Os russos têm muito gás, como se sabe, né? E então, dinheiro ali não é problema para eles. Eles não dependem de vender um jogador para contratar outro, para pagar salário, pagar dívida no Profut, nada disso. Nada disso. Eles têm dinheiro. Então, só tem um motivo para vender um jogador que foi destaque no campeonato local, que é o desejo do jogador. Então, passa muito pela capacidade de persuasão do próprio atleta, de chegar e falar, olha, eu quero voltar. E aí ele teria até argumentos razoáveis. O principal deles, na minha visão, o cara vai para a Rússia imaginando, poxa, eu vou para a Rússia, vou jogar lá, o time pode ser campeão, é forte na Rússia, né? A gente vai jogar a Liga dos Campeões, de repente jogar contra os grandes times europeus, aí dali eu posso me projetar para um outro campeonato, uma outra liga. Não vai jogar. Os times russos não estão jogando e nem se sabe quando vai voltar, se vai voltar a jogar, vou voltar a jogar as competições da UEFA. A Rússia está afastada por conta do conflito com a Ucrânia. Então você fica restrito a jogar o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, que tem repercussão local, né? Na própria Rússia e países vizinhos ali da antiga União Soviética, onde certamente o Campeonato Russo é visto e tal. Fora disso, na própria Europa não tem muita penetração. Então você aparece muito pouco, né? E o jogador vindo para o Brasil, ele fica mais perto da seleção. Aqui, num time como o Flamengo, ele pode jogar com chances de título, grandes campeonatos. Ele volta para casa, o clima aqui é melhor para ele, lá faz muito frio. Tem uma série de questões. E esses caras também, isso é importante frisar. Jogadores como Arrascaeta, Gabigol, Dudu, Gustavo Gomes. Gente, esses caras ganham salário europeu no Brasil. Esses jogadores são muito bem pagos. Eles não estão aqui ganhando salário de fome ou salário meia boca. Eles ganham muito bem, é muita grana. Então, assim, a distância entre o que ganham aqui e o que ganhariam em certos mercados, ela, de repente, nem compensa. Dependendo da tributação em alguns países, o cara nem quer ir, né? Porque em alguns países o leão local, às vezes, vai lá e dá uma mordida ainda maior do que aqui no Brasil. Então, o camarada prefere ficar, porque eles são muito bem pagos. Então, diante disso, o jogador tem até alguns argumentos, mas antes de qualquer argumento, ele tem um contrato. E os russos têm o direito de falar, ó, queremos tanto. O Flamengo assinou com 15 milhões, para pagar parcelado, e eles admitem o negócio foi sinalizado, mas as condições, chegar num ponto em comum, é uma tarefa bem complexa. Mas esse jogador é possível. O outro que se tentou antes, que foi o De La Cruz, é mais complicado, porque o River Plate não tem nenhum interesse em liberá-lo agora. O De La Cruz, se o Flamengo contratar, eu acho que é mais provável que seja para o ano que vem. Para esse ano,
O River não vai dar esse mole de reforçar um rival. E o Flamengo e o River estão na mesma faixa ali da Libertadores. Isso. Se eles passarem pelas próximas 2 fases, os dois vão se enfrentar numa semifinal. O River não quer o De La Cruz, ter jogado bem, inclusive. Depois teve um problema de lesão, voltou, tem jogado bem, fazendo gols, inclusive. Não quer vê-lo no time adversário. Prefere empurrar com a barriga por mais alguns meses. Se tiver que vender a parte que lhe pertence, vende ao final do ano, na virada de 2024. O Marco Antônio, de qualquer forma, o Claudinho é um bom jogador, muito bom jogador, né? E aqui ele teve chance na seleção e tudo mais, seria uma projeção diferente. Fora que, vamos combinar, o cara tá atuando por um país que tá em guerra, né? E um país em guerra que de vez em quando voam uns drones lá em Moscou, também não deve preocupar um pouco, né? E por toda a Rússia. A coisa está complicada lá. Agora, belo jogador, tecnicamente, um jogador excelente, meio de campo, técnico, que tanto arma jogada como se infiltra para fazer gol. Tecnicamente é um jogador ousado. Teve uma fase aí, 2, 3 anos no Bragantino, jogando muita bola e cairia bem em qualquer clube brasileiro. Eu acho até que a posição mais carente nossa no futebol é essa posição do Scarpa, do nosso amigo aí, tá na Rússia. Claudinho. O Claudinho, perdão. É uma falta muito grande. Meias, habilidosos, mas que se movimentam bastante, criam jogadas. O Scarpa, eu tive até com ele pouco antes dele viajar. Era um projeto pessoal. Estava muito feliz. Só que ele não imaginava ainda o tombo financeiro que ele ia tomar, né? Que ele já estava, a Arapuca já estava armada para ele. Isso deve ter mexido também muito com a cabeça dele. Mas voltar também, eu não sei se é hora. Tanto problema que ele tem e continua tendo para resolver esse pipinaço da fraude que fizeram em cima dele. Assunto envolvendo o mercado da bola e um camisa 9 do Flamengo. O camisa 9 do Flamengo, que é o Pedro. O atacante Pedro do Flamengo é um dos alvos do Tottenham para repor a provável saída de Harry Kane. Foi uma notícia que saiu lá fora. Miguel Delaney soltou essa notícia. Bom, no Flamengo não chegou nada, segundo a diretoria do Flamengo. E vai ser isso aí, cara. A gente está falando de um jogador que disputou a última Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, um jogador que já se destacou em muitas temporadas com a camisa do Flamengo, que é um clube que chama atenção, que tem visibilidade, e a todo momento ele pode ser alvo. O que eu estou falando nesse momento é que no Flamengo eles alegam que não chegou nenhuma proposta. Vai chegar? Pode até ser que chegue, eu acho que vai chegar. Não sei se do Tottenham, mas vai chegar. E, assim, o Flamengo que antes descartava qualquer possibilidade de negociar o Pedro, hoje em dia, cara, assim, tá mais aberto para um papo, sabia? Óbvio que não será barato tirar o Pedro do Flamengo, não vai ser jogo fácil para o clube interessado. Mas hoje em dia, assim, o Flamengo já se vê mais aberto para trocar uma ideia e, quem sabe, negociar o Pedro e fazer uma boa venda com o Pedro. Um assunto que me perguntaram aí, se o banco BRB, que é o patrocinador master do Flamengo, vai adiantar uma grana à diretoria do Flamengo para poder fazer contratação. A informação que eu tenho é que isso aí está fora de cogitação, não existe. Eu vou ler exatamente o que a pessoa do Flamengo disse. Venê, esquece isso, fora de cogitação. Isso não é viável, não vai acontecer. Pronto, foi o que uma pessoa do Flamengo me disse. Então, só trazendo o lado aí da diretoria do Flamengo. Se acontecer isso futuramente do BRB emprestar, aí vocês podem me cobrar aqui, mas é isso. É a informação que eu tenho nesse momento. Claudinho, galera, continua na mesma, Flamengo e Zenit conversando, trocando ideia, resenhando. O Flamengo tenta daqui, o Zenit puxa de lá. Negociação difícil, vocês já sabem, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça sobre esse assunto. Não tem nenhuma novidade. Entre Flamengo e Claudinho, ok? Sim. Se não tivesse ok, o Flamengo não estaria partindo para o Zenit. Porque o Flamengo faz isso. Primeiro, chega num acordo com o jogador e depois dá uma intensificada, digamos assim, nas conversas com o clube. Agora, a novidade. Vamos lá. O Flamengo, que anteriormente tinha estratégia de não negociar ou não tentar a contratação do Wendel, também do Zenit, para não atrapalhar nas negociações com o Claudinho, mudou a estratégia e voltou a pensar no Claudinho, a pensar no Wendel, desculpa. E as conversas já estão em andamento
com o empresário do Wendel, volante. Volante que flerta com o Flamengo desde o ano passado. Ano passado o Flamengo quase fechou a contratação desse jogador, mas em cima da hora o Zenit fez uma proposta de renovação de contrato com um salário absurdo e o Wendel aceitou. Só que agora o Wendel não quer mais jogar no futebol russo. Algumas coisas aconteceram na vida particular do jogador, ele perdeu um familiar extremamente importante, quer ficar no Rio, sobretudo no Rio de Janeiro, quer ficar no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, e ainda jogar com a camisa do Flamengo, que é o clube da infância dele, tem até foto, ele na infância com a camisa do Flamengo. Agora, o Flamengo está tentando sim, porque o Sampaoli quer um jogador para a posição do Vidal, que joga de volante e meia. E o Wendel é esse nome nesse momento. Já foi aprovado por Sampaoli, a diretoria já conversa com o empresário do jogador e a informação que eu tenho é o seguinte: o empresário do jogador vai viajar à Rússia para conversar com o Zenit. Verê, cadê o Wendel? O Wendel continua no Rio de Janeiro, não se apresentou ao Zenit da Rússia e nem deve ir. O empresário que vai viajar em breve, e assim, vou ler palavras da pessoa que me contou isso. Perguntei, vai quando? O quanto antes. Vai resolver isso, sentar com o Zenit. Vem aí o Palmeiras, quer o Wendel? Quer. Quem está mais próximo? Acredite se quiser. O Flamengo sempre está mais próximo. O Palmeiras está longe disso. Bem longe de conseguir uma contratação. O Palmeiras fez uma sondagem, não fez proposta, sondou o lado financeiro. O Palmeiras está ligando para todo mundo. Eu soube que ligou para o Wallace, hoje o Dinesi, que também já esteve na mira do Flamengo. Ligou para o Fernando, que hoje está no Sevilha, jogador que o Vasco recentemente também tentou a contratação. O Palmeiras está metralhando aí no mercado, tá? No bom sentido, não no sentido literal. Está ligando para Deus e o mundo porque quer a contratação de um volante a pedido do técnico Abel Ferreira. Mas o Flamengo tem a prioridade do Wendel, não tem jeito. Ele quer ficar no Rio de Janeiro, quer jogar com a camisa do Flamengo. E as conversas já estão em andamento. Então o Flamengo mudando a estratégia aí e partindo para cima também do Wendel, do Zenit. Ou seja, o Flamengo tenta nesse momento 2 jogadores do Zenit da Rússia. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Mengão. Então tá aí o Flamengo negociando com o Claudinho. Vamos ver o que vai acontecer nessa negociação, é muito importante, porque o Jorge Sampaoli está cobrando intensamente reforço do Flamengo e vamos ver o que vai acontecer, né? É importante, Claudinho vai ser muito importante no Flamengo para essa temporada 2023, principalmente ali no meio de campo do Mengão, tá certo? Grande abraço, muito obrigado por você estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo.